Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a Palavra. É sempre uma grande alegria poder receber a todos em nosso canal, nesse espaço ao qual nós reservamos para aprendermos juntos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E neste mês de fevereiro, nós estamos aprendendo a respeito dos desafios modernos. Na semana passada, nós falamos a respeito de vivermos em santidade, o desafio de vivermos uma vida santa. E hoje nós iremos aprender a lição sobre o tema o desafio de cuidar dos outros. O desafio de cuidar dos outros. Por isso, eu quero pedir aos irmãos para que abram suas Bíblias comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. Nós iremos ler dos versos 1 a 13. Primeira aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 13. Se você já encontrou a passagem bíblica, acompanhe comigo então agora a leitura da Palavra de Deus. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos o conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e a sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois, se alguém vir você, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra os outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Amém. Vejam que Paulo aqui ele é bem objetivo, Ele é bem claro a respeito da relação entre a igreja, da relação entre a comunidade, como se deve comportar a comunidade agora que a igreja vive em um mundo pagão, em um mundo que não conhece a Cristo, não serve a Cristo e ainda vive as práticas que eram comuns. Você teve uma criação
Com certeza, dentro da sua família, há alimentos ali que eram aprovados e alimentos que não eram aprovados, né? Por exemplo, muitas famílias de uma linha mais conservadora, né, tiveram ali as suas limitações em questão ao alimento, né? Muitos se abstêm de certo tipo de alimento, de certo tipo de animal, pois consideram que esse animal ele é impuro, ele é imundo e não se deve comer. Há outros que tiveram uma criação um pouco mais liberal, né? Não no sentido pecaminoso, mas no sentido de restrições, onde se comia de tudo e não havia condenação. O problema é quando há o choque dessas culturas, o choque dessas criações, e nós colocamos barreiras, colocamos limites, e para que a nossa vontade seja feita, né, para que a nossa opinião prevaleça, nós rotulamos como pecado, né, ou alimentar-se de certo tipo de comida ou de bebida, né? Por exemplo, há muitos cristãos que na década de 90, né, década de 90, comecinho dos anos 2000, não bebiam certo tipo de refrigerante de uma certa marca, né, um refrigerante de cola, porque acreditavam, né, que esse refrigerante, os seus donos tinham pacto com o diabo, então eles não consumiam, né, essa bebida, né? Alguns não comiam, né, uma maionese, que o nome, se for traduzir literalmente para o português, porque o nome desta maionese, da marca desta maionese, está em inglês, e traduzindo para o português literal ficaria homens do inferno. Então muitos não comiam, né? Criticavam quem comesse, dizendo que a pessoa estava compactuando, né, com o diabo, enfim, e criava-se certas barreiras, né? Muitas vezes a alimentar era mais forte. Tinha também as barreiras em questão das vestes, né, de como você se vestir, você não podia usar bermuda, a mulher devia somente usar saia ou vestido, o comprimento do cabelo, enfim, havia todas essas restrições, mas que nós não encontramos na Bíblia, né, esse legalismo onde você deve ou não fazer, deve ou não comer ou beber. Pelo contrário, ao lermos o capítulo 8, o qual nós vimos aqui, Paulo ele fala que nós temos uma superioridade em Cristo e reconhecemos que todas as coisas foram criadas por Deus e que ninguém tem, né, a autonomia de criar algo a não ser Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, né? E o alimento para nós ele não é nada. Por isso o apóstolo Paulo diz: se comermos, não ganhamos nada, e se deixarmos de comer, também não ganharemos nada, né? Então essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Lembrando que o contexto aqui da carta de Paulo aos Coríntios, né, a cidade de Coríntios era uma cidade totalmente idólatra, né? Havia muitos templos de vários deuses, ali uma cidade politeísta, né? Então havia muita idolatria, muita adoração a deuses falsos, muitas imagens, né? E nesse contexto a igreja cristã começa a ser implantada, né, ali nessa cidade e começa a crescer. E surgem algumas dúvidas, como nós vemos aqui, né, que Paulo está respondendo uma pergunta, né? Com certeza alguém da igreja de Corinto perguntou ao apóstolo Paulo a questão da alimentação, como deveria ser feito, né? É interessante que historiadores e teólogos dizem que a comida na cidade de Corinto ela tinha uma característica diferente, né? Como havia muitos templos, né, de muitos deuses,
havia-se muito sacrifício de animais. Então, levava-se esses animais até o templo, sacrificava-se esses animais aos ídolos, né? Os sacerdotes desses deuses pagãos pegavam, né, alguns pedaços de carne e o restante que sobrava era vendido para as açougues da cidade de Corinto. Então muitos temiam de comprar carne na açougue, né, e não sabia a procedência, não sabia se aquela carne era sacrificada a ídolos ou se realmente, né, o dono ali adquiriu um animal e matou e está vendendo a carne. Por isso havia muita dúvida em comer ou não comer, fazer ou não fazer, né? E aqueles que tinham o entendimento, né, como Paulo diz aqui, consideravam-se superiores, fortes, né, na sua fé, na sua convicção, iam e compravam essas carnes e comiam. E para eles não havia mal algum. O problema é que havia pessoas ali, né, da igreja, irmãos da igreja, que tinham, né, ainda a sua fé, como Paulo usa aqui, fraca, né, uma fé ainda não firmada, que ao ver esses irmãos comendo esses alimentos, se escandalizavam, né, e provocavam ali a discussão, né. Alguns, vendo essas pessoas comer, tinham uma fé mais fraca e também comiam, né, mas depois se condenavam, achando, pequei, não devia ter comido, né, pequei, né, e isso acaba gerando, né, como Paulo fala aqui, pedra de tropeço na vida do irmão, né? Então Paulo lhe dá um conselho muito importante, a qual este é o desafio para nós nos dias em que nós vivemos, o desafio de cuidar do outro. No que sentido? A tua fé que você tem para ti mesmo. Aquilo que você não considera como pecado, aquilo que você acredita que não vai ofender a Deus, né? E você quiser se alimentar, né? Você quiser usufruir daquele alimento, faça-o em particular, é melhor, né? Ali, diante da sua fé, porque se outra pessoa presenciando você, né, se alimentando, você ingerindo aquela bebida, né, como nós temos o problema, né, do álcool, né, o alcoolismo é um dos graves problemas da sociedade brasileira. Então muitas pessoas são bem rigorosas em questão disso, né, que acabam não ingerindo nenhum tipo de bebida alcoólica, nada, né, e gera essa intriga, gera essa discussão. Então, se você tem fé, tem para ti mesmo, né? Não seja você uma pedra de tropeço na vida do teu irmão. Pelo contrário, você que é superior, entenda que se você se afastar dessas coisas, você não vai estar indo contra a sua fé. Pelo contrário, você estará ajudando a outra pessoa a se fortalecer e quem sabe, né, com muito estudo da palavra, com muito entendimento, né, essa pessoa venha a entender que a comida não é nada, que a bebida não é nada, né, que o alimento que nós ingerimos não tem poder espiritual sobre as nossas vidas para aumentar a nossa fé ou diminuir a nossa fé, né? Como Jesus mesmo disse, né? Não é o que entra, né, no homem que o contamina, mas sim o que sai do homem que o contamina. E é isso que nós devemos tomar cuidado. Pessoas que vivem o legalismo, né? Não comem, não bebem, não fazem isso, né? Vivem uma vida, né, de aparência, né? Se dizem santas, mas como Jesus mesmo disse, essas palavras duras e firmes, né, aos fariseus daquela época: vocês são como sepulcros caiados, né? Por fora vocês são lindos, maravilhosos, né? Cheios de beleza, mas por dentro vocês estão podres, estão mortos. E infelizmente muitas pessoas vivem essa realidade hoje no cristianismo, né? No meio evangélico, como as pessoas costumam dizer, né? Que demonstram uma santidade fora do comum, né? Demonstram uma aparência de superioridade, mas por dentro são podres, pecadores, orgulhosos,
estão distantes de Deus. Então, não valorize a comida, a bebida mais do que a fé do teu próximo. Você foi chamado para cuidar do teu irmão, para dar sustento ao teu irmão, para fortalecer ao teu irmão, para dar suporte ao teu irmão, para que ele cresça na graça e no conhecimento, cresça na fé e possa ele também, pelo poder do Espírito Santo, discernir as coisas e entender, né, o que está acontecendo à sua volta. Esse é o conselho de Paulo para a igreja de Corinto, esse é o conselho de Paulo para nós hoje em dia, né? Hoje que nós vivemos uma geração, como você já deve ter ouvido em algum lugar, né? Uma geração mimimi, né? Uma geração que gosta de criticar, gosta de avaliar, mas não é uma avaliação que vai trazer algo bom, né? Mas uma avaliação má, procurando defeitos, enfim. Precisamos ter discernimento, né? Muitas pessoas poderiam chegar até o Evangelho, poderiam abrir o coração ao Evangelho, mas as nossas atitudes têm impedido essas pessoas, então não vale a pena. Se eu não amo mais a alma do perdido do que um alimento, do que uma bebida, provavelmente eu também não amo a Cristo, porque Jesus, ele abriu mão de tudo por amor a nós, né? Jesus, ele procurou manter esse diálogo, Jesus procurou manter esta ponte erguida entre as pessoas, né? É claro que Jesus, ele andou no meio de pecadores e não pecou, ele andou no meio de mentirosos e não mentiu, né? Mas pelo fato de Jesus andar com essas pessoas, ele foi considerado sim um beberrão, né? Um comilão, né? Mas é aí que Jesus advertiu. Jesus não fazia isso para escandalizar as pessoas, mas para aproximar as pessoas de Cristo, de Deus. A nossa vida tem que ser baseada nisso, aproximar as pessoas de Cristo. Então, se isso faz o meu irmão pecar, se isso faz com que o meu irmão venha se escandalizar, eu não vou fazer. E isso também, amados irmãos, nos leva a refletir sobre as redes sociais. Se aquilo que eu vou postar, se aquilo que eu vou publicar não vai, né, gerar algo bom para a vida do meu irmão, para a vida da minha irmã, eu não vou publicar. É melhor não publicar, é melhor não comentar, né? É preferível que fique somente com você, guarde essa lembrança com você, em sua memória, não precisa você colocar nas suas redes sociais tudo aquilo que você faz, porque se você pode gerar escândalo e ser pedra de tropeço na vida do teu próximo. Então que Deus nos ajude a cuidarmos dos outros, né? Como igreja, né? Como corpo de Cristo, fortalecendo um ao outro, né? Que os fortes sejam suportes para aqueles que estão ainda fracos serem fortes, e esses fracos, quando forem fortes, sejam suportes para aqueles que ainda são fracos, e assim esse ciclo contínuo. Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos e até lá. Sofrimento te causei.